Excelentíssimos ministros desta colenda turma, digna representante do Ministério Público Federal, serventuários, colegas advogados e advogadas que acompanham essa sessão. Excelências, aqui trata-se de um agravo em habeas corpus que foi interposto em face de uma decisão monocrática proferida pelo então relator, ministro Otávio de Almeida Toledo, que indeferiu liminarmente o habeas corpus sob o fundamento de que a matéria tratada ali ela seria idêntica ao do habeas corpus impetrado anteriormente por essa defesa em favor do mesmo paciente contra o mesmo coator, o ato coator, o habeas corpus 995-194/GO. Contudo, excelências, essa defesa muito respeitosamente discorda da referida decisão, uma vez que o habeas corpus que deu origem a esse agravo, ele tratava da matéria de nulidade das provas que foram obtidas mediante invasão de domicílio. Já o habeas corpus impetrado anteriormente, ele versava exclusivamente sobre a negativa de prestação jurisdicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás relativamente às teses de quebra de cadeia de custódia e de ausência de estabilidade e permanência em relação ao crime de associação para o tráfico. Então, são matérias distintas e, por essa razão, essa defesa entende que o habeas corpus ele deve ser reconhecido. Agora, em relação ao mérito do referido habeas corpus, tem-se que, na origem, o juízo ele deferiu uma busca e apreensão na residência do agravante. Contudo, chegando lá, esses agentes não encontraram o agravante, fizeram ali algumas diligências e tiveram a informação, ministro Carlos, que esse agravante estaria na casa de um terceiro, que seria, então, a sua namorada. Esses agentes se deslocaram até aquele local e, segundo eles, ao chegarem lá no local, eles tinham fundadas razões para entrar, porque a moto do agravante estaria estacionada na porta da residência e, pelo fato dele já estar sendo investigado anteriormente pelo crime de tráfico de drogas, por óbvio, em razão de já existir ali um mandado de busca e apreensão para o seu endereço e não no endereço onde foi cumprida a diligência, eles teriam fundadas razões para entrar ali naquele imóvel. Contudo, excelências, aceitar essa justificativa é dizer para o cidadão que qualquer pessoa que tiver ali na porta da sua residência uma moto de alguém que está sendo investigado por tráfico de drogas ou por qualquer outro tipo de crime, esses policiais estão autorizados a entrar ali naquele domicílio. Quando foi impetrado o habeas corpus na origem, o tribunal ele validou essa busca e apreensão, fundamentando que, embora a diligência fosse em um outro endereço, eles tiveram essa informação de que ele estaria na casa desse terceiro, e por ele já estar sendo investigado, isso legitimaria essa entrada, bem como também fundamentaram que existia uma autorização por parte dele. E aqui, ministro Rogério Schietti, ministro Carlos Brandão e demais pares, essa autorização ela não foi gravada e foge do lógico, não foi registrada. Imaginar que uma pessoa em sã consciência se entregaria, autorizaria a entrada, se entregaria ali para o Estado para ser preso, processado. Então, não foi gravado, não foi documentado. E aqui também existe uma questão na fundamentação empregada pelo Tribunal de Origem, que é afirmado ali que existiam investigações pretéritas em relação a essas pessoas que foram posteriormente processadas, uma delas a real proprietária do imóvel onde ocorreu a busca, e aqui essa defesa também discorda respeitosamente dessa posição, e isso pode ser comprovado por meio de provas pré-constituídas, em especial a sentença condenatória que foi juntada na inicial do RIT, que consta a degravação ali do depoimento do delegado de polícia, que afirma categoricamente que o liame que foi descoberto ali entre esses três investigados, ele só ocorreu após a quebra de sigilo de dados dos aparelhos que foram apreendidos naquela residência. Portanto, só existiram informações após a entrada no imóvel. Antes disso, não existia qualquer informação. E até se existisse, esses policiais poderiam, o delegado de polícia poderia ter representado para a autoridade judicial que também realizasse ali a busca e apreensão naquele outro imóvel. Mas eles não pediram porque eles não tinham essa informação. Eles só tiveram essa informação depois que entraram no imóvel, fizeram busca e apreensão, colheram os celulares, pediram a quebra de sigilo, e aí, com a quebra de sigilo, tiveram essas informações. Então, em razão dessa busca ter acontecido com base em elementos subjetivos e não objetivos, essa defesa requer que seja conhecido o agravo e provido para conhecer do habeas corpus e, no mérito, conceder a ordem para reconhecer a ilicitude das provas que foram obtidas mediante invasão de domicílio e as derivadas dela, e, consequentemente, absolver o agravante. É o que essa defesa requer. Agradeço, doutora. Ministro Brandão, por favor. Presidente, também saúdo a advogada Mariana, jovem, mas muito firme, muito tranquila também, muito serena e, ao mesmo tempo, muito determinada na defesa.